Oiê, me chamo Geise e na aula de hoje eu vou te ensinar a pintar uma linda galinha em cima de uma linda cerquinha também. Então bora para a aula de hoje? Para isso, você já vai pegar aí o diluente, vai depositar num pratinho, numa bandejinha e vai lá, ó, deposita o pincel no diluente e na tinta que estamos utilizando, que é a cor camurça, e você vai espalhando por toda a cerquinha. Você vai fazer esse processo repetidas vezes até que toda a sua cerquinha esteja coberta pela tinta na cor camurça. Mas atenção, muito cuidado, porque não é para aplicar essa tinta camurça em excesso. Apenas a quantidade suficiente para você poder cobrir a trama desse tecido, tá bom? E enquanto eu vou preenchendo aí a cerquinha, né, pintando com a cor camurça, eu já quero te trazer algumas informações. O risco, a foto guia e todas as cores que eu utilizei aqui na aula estão aqui no link, na descrição do vídeo. Você vai clicar no Telegram, tem um link ali embaixo da palavra Telegram, que é por onde você vai acessar o risco da aula de hoje. E todos os riscos das aulas aqui do YouTube estão lá no Telegram, tá bom? Então não adianta me pedir aqui no comentário, por outro lugar eu não envio, apenas pelo Telegram. Você vai ter que instalar o aplicativo, caso não tenha, que é super fácil de fazer isso, e ter acesso a todos os riscos de todas as aulas aqui do canal. Então, bora lá acessar, mas só depois que você assistir essa aula completinha. E também, aqui na descrição desse vídeo, tem as minhas redes sociais para você me seguir tanto no Facebook, quanto no Instagram e no TikTok. Eu peço que você vá lá, dá uma moralzinha pra gente, já começa a me seguir, já curte os vídeos, também comente e compartilhe, para que eu possa, assim, atingir um público maior. Assim como você se achegou aqui no canal, outras pessoas também desejam conhecer o meu trabalho. Então, bora lá, me fazer conhecida nesse mundo do artesanato, tá bom? Eu também vou deixar aqui o primeiro link da descrição do vídeo, o meu curso, caso você tenha interesse em aprender a pintar, do básico ao avançado. O primeiro link é do meu curso que está lá na plataforma da Hotmart, tá bom? Então agora, com a cor marrom, eu já troquei de pincel, peguei um pincel tamanhozinho 6, eu venho fazendo aí as demarcações, o sombreado da nossa madeirinha, tá? E para isso você vai ter que ter muito cuidado, porque você tem que vir fazendo os detalhes para trazer um ar de pintura realista mesmo, né? Até travei para poder falar, porque eu não quero que essa madeira fique uma coisa parecendo um desenho, eu quero que ela fique mais realista. Então, a minha intenção aqui é ensinar de forma mais fácil, tá bom? Eu não quero complicar. Então você vai lá, deposita o pincel, pega a corzinha marrom e vem passando. Não precisa ter aquela linha muito reta, porque, gente, a madeira ela é meio torta, ela não é reta 100%, tá bom? Como é uma madeirinha de cerca, como se fosse uma cerquinha de galinheiro, nós sabemos que a madeira ela não é muito retinha, então a gente vai seguindo aí o riscadinho, não precisa ficar com aquele perfeccionismo de fazer aqueles risquinhos bem retos, tá? Agora eu venho ali com o pincel, bem pouquinho, isca de marrom, mão leve, e vou fazendo umas sombreadinhos, né? Uns detalhes nessa madeira, tá bom? Para imitar as rachaduras na madeira, aquela cor mais escura que a madeira vai tendo com o tempo. Eu já acelerei um pouco o vídeo porque vai se repetir esse processo por toda a madeira. Então é só você acompanhar que não tem erro. Nesse momento aí do vídeo eu só estou utilizando a cor marrom. Agora eu peguei a cor marrom,
Coloquei um pouquinho da tinta ali no prato, vou lá no meu copinho de lavar o pincel, o copinho com água, só mergulho o pincel lá, tiro ele, venho com ele úmido mesmo para poder dar uma leve diluída nessa tinta da cor marrom, tá? Pega um pincelzinho filete, que é aquele pincel de número 0, 00, 000, tá? Que é o famoso 422, tá bom? Que é o que eu utilizo aqui, mas você pode utilizar qualquer outro que seja o filete, tá? Que é o famoso zerinho. E você vem aí fazendo o contorno dessa madeira, mas esse marrom ele tem que estar um pouquinho diluído. Testa para ele não ficar diluído demais, ele não pode formar gota na ponta, tá? Dele, porque senão ele escorre e acaba não trazendo, você não consegue pintar, ele não traz esse efeito, tá bom? Então você acompanha aí no vídeo que eu vou estar fazendo esse processo por toda essa cerquinha. Olha, repare que eu venho ali. Agora eu já começo a fazer uns trabalhinhos mais definidos. Já vou fazendo os buraquinhos do prego, tá? Né, dessa madeira. Isso tudo utilizando o pincel zerinho e a tinta marrom raleada, tá bom? Eu venho aplicando, venho dando os detalhes. Peguei um outro pincelzinho só para dar uma leve esfumada, porque esses detalhes eles têm que ser delicados, tá bom? Agora, com a cor sépia, eu venho só realçando alguns pedaços e também esse preguinho, tá? Porque essa madeira ela tá bem envelhecida, como vocês podem observar aí na cor. Então a gente vai passar o sépia por cima aí desse marrom no preguinho e também em alguns locais em volta dessa madeira. Olha, eu venho realçando os detalhes. É só você acompanhar que não tem erro, tá? Acompanha como que eu vou fazendo. Coloque a fotoguia pertinho de você. Com certeza a sua pintura não vai ficar igualzinha à minha. Até eu, se for pintar novamente, essa mesma pintura não fica igual, gente, porque existe as pinceladas que são dadas na quantidade certa, da forma que às vezes você acaba alongando a pincelada mais ou fazendo ela um pouquinho mais curta, isso dá diferença. Então, não tenta fazer igual, mas tenta fazer bem parecido, porque é essa a nossa intenção, fazer uma pintura bem próxima do original. Eu estou com a foto original da galinha aqui com a cerquinha, nas cores que eu idealizei, então eu vou me guiando por ela, tá bom? Agora com o branco, com um pincelzinho de acabamento, a gente vem fazendo a iluminação dessa cerquinha. É bem suave, são poucos pontinhos de luz, como vocês podem observar, e esse pincel que eu estou utilizando de acabamento é o da série 421. Esse é um tamanhozinho 6, tá? Mas usa o pincel que você tiver. Só não pode ser um pincel muito grosso, cerda muito grossa, porque ele não deixa a pintura com acabamento bonito. Então, você tem que ter bastante cuidado com relação a isso, tá? Mas é o que eu sempre falo. Pincel é algo muito pessoal, tá bom, gente? Então, escolha o da sua melhor preferência. E agora aqui, você vai pegar a cor verde pistache para poder fazer o preenchimento desses matinhos. Aí, para preencher, eu venho fazendo o fundinho, que cobrindo esse risco que eu fiz desse matinho. Não se preocupe em ficar perfeito, não, porque essa primeira passada do verde pistache, essa primeira cor que a gente está utilizando, é só para fazer um fundinho, um verde mais claro. A intenção é fazer um fundo, tá bom? Então, vai passando. Esse pincel eu continuo com 421 tamanhozinho 6,
tá? Logo eu vou trocar de pincel e vocês vão observar. Mas por enquanto eu estou com esse pincelzinho, porque ele é mais que suficiente para poder preencher o nosso risco aí dos matinhos, tá bom? E agora eu também raliei o verde musgo e vim com um pincel zerinho, gente, 422. Esse tamanho que eu estou usando é o 000, tá? Você vai raliar o verde musgo igualzinho você fez para a cor marrom, tá bom? Por que que eu raliei? Porque eu quero a pontinha do meu matinho mais fina, mais definidinha. Se a tinta tiver grossa, a gente não consegue esse resultado, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Então você vai aplicando ali na tinta e vem trazendo para poder fazer o matinho, tá bom? É só acompanhar, mão leve. A gente começa o matinho sempre de baixo para cima, da base para a ponta. Não começa o matinho da ponta para a base, tá? É sempre da base para a ponta. Por quê, Geise? Porque a ponta é mais suave. Se você começar aplicando pela ponta, a ponta do seu matinho vai ficar grossa. E não é esse o resultado que a gente quer, tá bom? Feito o matinho, agora você vai pegar um pincel, aquele da referência 462, esse tamanhozinho que eu estou utilizando é um tamanhozinho 4. Você vai lá no seu pratinho, pega um pouco dessa tinta verde musgo, limpa no pano, porque a gente vai fazer um leve esfumado para poder imitar um chãozinho aqui de grama, tá? E vocês logo vão ver que vai modificar. Mas eu venho com esse pincel fazendo esse movimento para fazer essa base, tá bom? Ah, eu deixei o matinho secar um pouco, tá? Depois de uns 10 minutos que eu tinha feito os matinhos com verde musgo, aí que eu vim fazendo isso. Peguei mais um pouquinho de tinta, agora já com outro pincel, tá? Um pincel tamanho 12 e vim fazendo umas marcaçõezinhas aleatórias, tá? Ali no chão, para poder fingir um matinho deitadinho, tá? Eu venho aplicando, tudo isso utilizando aquela tinta que eu tinha raleado, que é o verde musgo raleadinho, tá bom? Agora eu venho com branco, trazendo um pouquinho de iluminação aí no nosso chão, mas é bem pouquinho, tá? Como vocês podem acompanhar aí no vídeo. Agora sim, nós vamos começar pintando a nossa galinha e a gente começa ali pela crista da galinha. E para poder pintar essa crista, a gente vai fazer uma basezinha pequena com a cor laranja. E logo após, a gente vem fazendo o preenchimento com o vermelho vivo, tá bom? Então, essa base tem que ser feita com laranja, porque nós não vamos utilizar branco aqui para iluminar, para poder trazer luz. Esse laranja, ele vai trazer um pouco de iluminação, tanto para a crista, o papo também, né? E a parte ali do olhinho, vocês vão ver que também eu vou pintar. Vai acompanhando que vocês vão entender, tá bom? Se você não tiver o laranja, pode utilizar a cor caramelo, mas de preferência que seja o laranja, porque o laranja ele é mais vivo, ele é mais claro que o caramelo, tá bom?
Feito a aplicação ali do vermelho vivo, agora a gente vem trabalhando com púrpura para poder fazer o sombreado, tá? Então, a gente começa de baixo para cima, né? Da basezinha ali para cima, fazendo esse sombreado com muito cuidado. E eu continuo utilizando o pincel da série 421 e o tamanho é de acordo com o que vocês preferirem, até mesmo o pincel, tá bom, gente? Esse aqui é um tamanhozinho 6, tá? E agora a gente já vai ali pro papo dela, fazendo a mesma coisa. Olha, eu utilizo um pouco do laranja e já venho ali com o vermelho vivo. E logo em seguida eu vou sombrear. Não tem mistério, é só vocês acompanharem aí o vídeo que vocês vão conseguir fazer igualzinho. Igualzinho não, mas bem parecido vocês vão conseguir com certeza. Como eu falei agora há pouco, nem eu consigo pintar igual quando eu vou replicar, mas muito parecido com certeza eu consigo e você também consegue, tá bom? Agora nós vamos fazer ele em volta do olho. Segue direitinho porque não é em tudo que a gente vai fazer, tá? Vai assistindo a aula antes de pintar, porque tem gente que vem pintando, depois assiste a aula e vê que pintou tudo errado. Agora, depois de passar o laranja, eu começo a trabalhar com a cor vermelho vivo. Continuo com o pincel 421 tamanho 6, vou com muito cuidado para poder não invadir o olho, tá? E venho fazendo aí esse preenchimento bem delicado. Então fica atento porque a gente não preenche em todas as partes. Tem as áreas corretas para poder utilizar essa cor vermelho vivo, tá bom? Agora a gente já começa a fazer o sombreadinho com a cor púrpura, tá? A gente vem passando de pouquinho a pouquinho. Toma cuidado, não pega muita tinta, porque você não consegue retirar a tinta. Mas se você for de pouco a pouco, você vai acrescentando. Acrescentar é possível, agora tirar aquele monte de tinta que você colocou, você não vai conseguir. E aí que tá o erro na pintura. A pressa, a gente acaba pegando muita tinta e sai o formato todinho. Agora vai lá, pega o branco, que esse branco você vai deixar aí do ladinho, que logo logo nós vamos usar. Já deixa ele abertinho, eu vou finalizar esse pedacinho utilizando o vermelho vivo. Ó, e agora eu entro com o branco, porque aí nessa parte do olhinho tem uma penugem branca, tá bom? Então eu venho dando batidinha com muito cuidado para não aumentar. Faz do tamanho certinho que tá aí no risco, que não vai ter erro, tá bom? Lava bem esse pincel para você poder trabalhar com o púrpura. Você vai fazer um sombreadinho ali, esfuma para cima, parece que borrou, mas não. Deixa quieto que quando a gente fizer essa parte da penugem da cabeça, vocês vão entender por que eu deixei esse esfumadinho aí, que parece um borrado. Agora bora pro bico? A gente começa com a cor marrom, marfim no bico, depois pega o amarelo ouro, que é essa que eu estou aí, tá? Então, repetindo, marfim, amarelo ouro e agora a gente vem fazendo sombreadinho com caramelo. Gente, pega um pincel pequeno, um tamanhozinho 2, no máximo um tamanho 4, porque o bico é bem pequenininho. Se for um tamanho grande, você não vai conseguir manter o pincel apenas nos locais que tem que ter a cor caramelo.
pincel grande acaba espalhando mais a tinta, isso é óbvio, né? Então vem com muito cuidado, vem fazendo ali o preenchimento. Ó, eu vou pegar um pouquinho do vermelho, porque reparem que ficou um buraquinho ali sem cobrir, olha. Eu vou dando batidinhas. Pintura é delicadeza e é paciência, não esqueçam disso, tá bom? Agora eu já peguei o marfim, limpei ele no prato e vim trazendo a luminosidade para o biquinho, tá? Tudo muito delicado e a mão bem leve. Pincel para acabamento, que é aquele da série 421, tá bom? Agora eu começo a preencher ali o olho. Eu começo pela cor marrom. Essa parte menor que está em volta, você vai preencher toda ela da cor marrom. Pega lá um pincel zerinho, que é aquele famoso 422 da Condor, preenche em volta todinho de marrom, tá? E para quem não sabe, eu não pinto a aula antes de gravar. Então eu começo a gravar para vocês e vou escolhendo as cores de acordo com a minha foto guia. Vocês vão observar que eu passei o marrom e depois que eu passei eu achei que ficou muito escuro. E logo nós vamos utilizar a cor camurça para poder trazer um pouquinho de claridade, mas é com esse toque marrom. Então observe, eu já vou entrar com a cor camurça, tá? Eu peguei um pincelzinho tamanho 0 agora, ó, venho delicadamente, não é para tirar a cor marrom, então é bem pouquinho, isca de camurça, só para poder dar uma clareada, porque esse olho ele é um marrom, mas ele é um marrom mais claro, eu não tenho outra cor aqui mais clara, então eu resolvi aplicar o camurça, tá? Agora eu venho aí com esse camurça, trazendo luz com um pincel zerinho, que é o 000, da série 422. E já apliquei o preto ali no meio, que no meio é só preto, não tem mistério. Agora com o branco, eu venho delicadamente fazendo o foco. Ó, bem delicado, tá bom? Se você tiver a mão leve, não vai ter erro, você vai conseguir fazer igualzinho. E venho ali, já dou, faço aquela pintinha e pronto, nosso olhinho já está prontinho, tá? Agora eu faço uns acertos e é isso. Venho aqui, olha, no biquinho, não tem a partezinha furadinha do biquinho, né, gente? Eu venho e faço com um pincel zerinho, pego depois um outro pincel tamanhozinho 2 e dou uma leve esfumadinha. E agora sim, a gente vai começar pintando essa parte de cima aí do corpinho dela. Na verdade, não é o corpinho, é a cabecinha dela, tá? E para isso, a gente começa utilizando o marfim e já deixa o branco aberto, porque, olha, repare que eu já venho fazendo a aplicação do branco e do marfim. Pega também o diluente, porque você vai precisar para dar uma diluída e uma espalhada mais suave aí por essa pintura, tá? Acompanha o vídeo, porque eu vou trabalhar com o branco mais no meio e depois em volta, entrando pouco a pouco nesse branco, eu trabalho com a cor marfim. Acompanha o vídeo, que não tem erro, como eu sempre digo aqui. E pronto, agora eu lavei o pincel e vou vir ali agora recriando uns pelinhos por cima dessa crista. Então esse pincel ele tem que estar bem lavadinho, bem limpinho, ser um pincel fino para acabamento. Vocês quando me veem tirando o pincel da imagem, é porque eu vou no pano, eu tenho um pano ali do lado, que eu vou me auxiliando nele, logo eu vou mostrar esse pano para vocês. Eu vou limpando, à medida que eu vejo que esse pincel ele está sobrecarregado de tinta, eu vou lá e limpo, tá bom? Feito isso, agora
Eu venho ali trabalhando com o marfim perto ali desse detalhezinho, ó, apliquei o marfim naquela parte que a gente havia aplicado antes, né, anteriormente, o branco, eu venho ali dando batidinhas, tá? Essa delicadeza você tem que ter, porque como é que você vai recriar os pelinhos? Olha, eu venho jogando um pouquinho esse marfim, dando varridinhas espaçadas, porque se você fizer uma varrida coladinha na outra, você não vai conseguir recriar esses pelos, né? Essa pelagem que a galinha tem, tá bom? E eu já tô ali fazendo a parte da crista de novo. A gente vai, a gente volta, e eu trabalho agora, como vocês podem observar aí também, com a corzinha mostarda, tá? Agora eu já venho esfumando ali próximo dessa parte que nós pintamos de vermelhinho o olhinho, bem suave. Gente, eu tô com um pincel tamanho 6 para vocês terem uma ideia, tá? Bem suavemente, vai colocando de pouquinho a pouquinho. Às vezes fica repetitivo o que eu falo, tem gente até que comenta, nossa, que saco, fica repetindo. Mas é porque o óbvio precisa ser dito. Porque se eu não falo e você pega uma quantidade exagerada de tinta, não tem como você tirar e sua pintura vai ficar feia. Não quero isso, tá? Agora eu venho ali com a cor púrpura, venho de dentro do vermelho para cima do marfim, fazendo as entradinhas para que essa pelagem, né, o pelo da galinha, ele fique mais aparente, mais realista, tá? Às vezes eu me embolo um pouco para falar, porque pena, pelo, pelugem, nem sei mais o que é. Mas é isso aí, gente, vocês estão compreendendo, né? A minha intenção aqui é ensinar, e nem tudo eu sei o nome, e é isso aí. Segue o vídeo que você vai conseguir fazer e vai ficar bonito. Peguei um pouco ali do púrpura e entrei um pouquinho essa penugem dela aí do olhinho, tá? Bem delicadamente, bem pouquinho. Agora sim, a gente vem trabalhando com a cor caqui, tá? Por que com a cor caqui? Porque nós precisamos fazer o sombreado, e para esse sombreado dessa galinha, nós vamos utilizar essa cor caqui. Então a gente vem delicadamente fazendo espaços entre uma pelagem e outra, tá? Eu venho ali trabalhando com a cor caqui. Vou lá na cabeça, volto onde eu tinha feito para poder incluir essa cor, tá bom? Agora eu venho na parte de baixo aí e venho fazendo essa marcação com o caqui. Mais pra frente vocês vão entender por que eu fiz essa marcação com o caqui. Tem todo o sentido, tá? Tem que fazer isso. Não deixe de fazer. Precisa ter esse sombreadinho, que é como se fosse uma marcaçãozinha que eu estou falando, né? E agora sim, eu venho com a mão bem leve, delicadamente, fazendo aí os detalhes, porque isso daí vai ser como se estivesse imitando a pena da galinha, o que tá por cima, o que tá por baixo, são os detalhezinhos que tem na pena da galinha quando você olha, tá? Então eu venho fazendo esse trabalhinho com o pincel 421, pode ser o tamanho que você quiser, mas não pega um pincel grande, esse é um tamanho 6. Agora eu venho com branco, faço uns focos de luz ali entre entre um pelinho e outro, tá? Entre uma pena e outra ali. E olha como é que vai dando um formato, vai ficando bonito, tá bom? Gente, essa não é uma pintura realista, mas eu também não quero fazer uma caricatura de uma galinha, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar o rabinho dela. Para isso a gente utiliza a cor marfim, tá? Depois que eu passo o marfim, eu venho ali com o amarelo ouro e com o mostarda.
Aí agora eu esfumo tudo. Eu não vou cobrir o marfim, mas eu esfumo empurrando para cima. E eu vou pintar um pedaço, acredito que eu vou pintar umas 4 penas desse rabo para vocês acompanharem, aprenderem bem como é que faz essa técnica. Depois eu vou dar uma acelerada. Então primeiro eu passo o marfim, depois eu entro com o amarelo ouro e ali na parte de baixo eu entro com mostarda. Tudo pouco, esfumando para cima. Faça tudo com muito cuidado para você poder não acabar cobrindo uma cor que você já havia passado, porque a intenção não é cobrir, a intenção é mesclar, fazer mescla de cores aqui, tá bom? E nessa terceira pena a mesma coisa, marfim, amarelo ouro, e depois eu venho com mostarda, tá? Olha o amarelo ouro. Repare que eu começo com o amarelo ouro um pouco mais embaixo e vou esfumando para cima. Tem gente que erra isso, que já pega o pincel, bota lá em cima. Não é, repara como eu faço. Eu começo embaixo e depois eu esfumo para cima, tá? Na quarta pena, repara isso aí que eu estou falando. Porque esse erro é muito comum entre as alunas, tá? Para quem não sabe, eu também dou aula presencial. E elas erram demais isso. E quem aprende essa técnica, aprende tudo, porque não erra, né? Agora eu venho ali com caramelo. Depois eu vou pintar a quarta peninha. Mas agora já vai olhando. O caramelo é para poder fazer um sombreadinho mais intenso. É isca de caramelo, porque é o primeiro sombreamento mais forte que eu estou fazendo é agora. Depois a gente vai retocar. Então não exagera, não. Você está olhando a foto aí, guia, mas é uma foto que já está pronta. Eu já fiz vários retoques. No caso aqui, é a primeira passada de sombreamento. Agora, repare aí, ó, a quarta que eu tô fazendo. Marfim, amarelo, ouro. Olha como é que eu comecei do meio para cima, né? E agora o mostarda. Então, agora eu acelerei, porque o processo é o mesmo, tá bom, gente? É só acompanhar. E depois de fazer isso, a gente vem retocando o caramelo. Geise, por que você retoca? Porque essa tinta, ela já secou. E quando ela está mais seca, você consegue fazer o retoque trazendo mais intensamente essa cor que você quer passar. No meu caso aqui é o caramelo, mas poderia ser qualquer outra cor em qualquer outra pintura. Sempre tem que fazer o retoque após secar um pouco, tá bom, gente? Eu falo isso em todas as minhas aulas, tá? Agora eu já estou utilizando a cor cerâmica, tá? Eu venho fazendo o retoque aí do nosso sombreado com a cor cerâmica. Vem aplicando e vem esfumando. Gente, o cerâmica é mais forte que o caramelo, então é isca de cerâmica, tá? Vai de pouquinho a pouquinho aí, como a gente sempre fala aqui. Já finalizando essa parte do cerâmica, pega lá de novo o seu marfim, que você vai fazer esse trabalhadinho. Acompanha como que eu fiz essas marcaçõezinhas, ó. Eu venho com o pincel fininho e venho fazendo esses tracinhos aí. Olha como é que vai ficando bonitinho. Tá vendo? Esse processo você vai fazer em todas elas. Bem delicado, tá? Pouca tinta. Esse pincel é o 421 da Condor que eu estou utilizando, tá? Aproveitando, enquanto eu estou repetindo esse processo, vocês estão visualizando, tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, de preferência coloque 1 minuto da sua dúvida, igual tá vendo eu pintar o olho? Tem dúvida no olho? Geise, estou com a dúvida no olho, no minuto tal, você falou, como que faz isso? Você falou isso, me explica melhor.
porque fica mais fácil. Às vezes, tem alunas que fazem cada pergunta aqui, gente, eu não, tem aulas que são muito antigas, eu já nem lembro o que eu falei. A técnica eu sei que é a mesma, né? Qual pincel você utilizou? Depende da pintura, depende do que eu tô pintando. Então, seja bem específica no minuto do vídeo que eu consigo responder bem certinho, tá bom? A câmera deu uma balançada aí. Agora ajeitou. Bora lá continuar. O que eu tô fazendo aí? Para quem é antiga aqui já sabe, para quem ouve as minhas aulas, assiste direitinho, sabe. Eu estou retocando. Precisa fazer retoque, né? Luz e sombra e detalhes, a gente sempre volta, sempre retoca, tá bom? E eu fui lá limpar o pincel. Sumi com o pincel da câmera porque eu fui limpar, gente. Para isso que a gente tem que ter um pratinho e um pano sempre perto da gente, tá? Agora a gente vai começar o corpinho, então já coloca o diluente, pega seu pincel 462, o tamanho que você desejar. Esse meu tamanhozinho é um tamanho 4. Já vem aplicando um pouco do diluente, peguei um pouco do branco, venho esfumando para trazer um pouco da luminosidade, tá? Eu vi que precisava de um pouco mais, eu coloquei. E agora sim, fui lá no diluente, peguei o marfim e já começo a aplicar esse marfim. Eu não dou acabamento, tá? Eu só venho aplicando nas áreas maiores e depois eu vou trocar de pincel, vocês vão visualizar, tá? Por quê? Porque esse pincel não é um pincel de acabamento. Aí eu já troquei de pincel. Esse é um 454, tamanho 10. Para eu poder fazer o preenchimento mais preciso, tá? Você tem que ter um pincel de precisão, não pode ser um pincel de esfumar, igual o 462. Esse 454 ou 456 ou 421 é o que você pode utilizar, tá? Neste caso, eu não utilizei o 421, porque eu estou preenchendo. O 421 é um pincel mais mole, por ser de acabamento, tá? Agora, com a cor mostarda, a gente vai fazendo o sombreado aí, o primeiro sombreado, tá? Já troquei de pincel, peguei o da série 421 para poder fazer esse acabamentinho, esse esfumadinho com a cor mostarda. Então, toda essa aplicação desse primeiro sombreado que vocês vão ver eu fazendo aqui é com a cor mostarda. Acompanhe o vídeo e faça igualzinho. Já finalizando com o mostarda, eu vou pegar um pouco do marfim só para dar uma leve esfumada, porque eu achei que esse mostarda ficou muito marcadinho. Então, é só eu pegar um pouquinho do marfim. Repare que quando eu comecei a passar, eu não fui logo em cima da onde eu queria tirar o marcado. Eu vim um pouco mais embaixo e apliquei e vim esfumando. Agora, com a cor caqui, é que eu venho intensificando esse sombreado, só que não é muito caqui, tá, gente? Tanto que eu tô com um pincel pequeno, eu venho com isca de caqui e venho fazendo esse segundo sombreado aí.
A parte de cima do rabinho, a gente começa ali com o branco e depois a gente vem com o marfim. A mesma técnica que a gente utilizou na parte de baixo, a gente vai utilizar na parte de cima, tá? Inclusive as mesmas cores, porque a parte do corpinho é marfim, é branco, marfim, mostarda e caqui. Então é só você acompanhar, tá bom? Agora eu já começo a sombrear com mostarda. Da mesma forma que eu fiz do lado de cá. A gente vem aplicando e vem esfumando, tomando conta para fazer todos os detalhes bem direitinho, tá? Para não ser muito repetitiva, eu vou deixar a aula rolando aqui nesse pedaço e vocês permaneçam assistindo e repetindo os movimentos com as cores que você já me ouviu falar várias vezes aqui e que também tá aí na sua guia de cores, tá? Na parte de pintura do corpo dessa galinha. Agora é hora da gente usar o caque, tá? Aí vem com muito cuidado, fazendo os detalhes. Eu já quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal, então não se esqueça de se inscrever. Eu também não posso deixar de falar do nosso clube de membros, que são para aqueles alunos que têm assinatura aqui no canal, que apoiam o meu trabalho. Eu tenho aulas exclusivas dentro do clube de membros, tá? É nesse mesmo formato de aula, sendo aulas exclusivas para aqueles que assinam um canal aqui do YouTube. Então, se você quer fazer parte dessa grande comunidade de apoiadores do meu trabalho, é só você clicar aqui embaixo, na parte que está escrito Seja Membros. Clica ali que você vai ter todas as informações. Por um valor bem mínimo, bem simbólico, você apoia o meu trabalho e eu valorizo vocês com aulas gratuitas, exclusivas para membros, tá bom? Agora eu venho com o branco trazendo uma luminosidade para essa parte aí de trás da nossa galinha, tá? Com muito cuidado, eu venho com esse branco e venho aplicando ali para poder trazer essa luminosidade. Faça igual aí. Já finalizando, agora eu venho com o caque fazendo o trabalhadinho da penugem do corpinho da nossa galinha, tá? Eu venho aplicando, limpo ali no pratinho
para não trazer muito carregado esse pincel. É bem aleatório esses detalhes, tá? Pela foto guia vocês conseguem visualizar. Eu trabalho com caque e logo depois eu venho trabalhando com branco para trazer a iluminação. A mesma coisa que eu fiz na cabeça, tá, gente? Não tem erro, é só você seguir aí, vir fazendo. É bem delicadinho, algumas mais marcadinhas, outras mais suaves. E agora a gente já vai começar a fazer a asinha, tá? E para isso, a gente vai utilizar o marfim de base, depois a gente vem com a nossa cor mostarda, tá? Marfim e depois mostarda. Vem aplicando e vem trabalhando com muito cuidado, fazendo as curvinhas, não avança para você não tirar o formato da pintura, né? Agora pega lá o seu amarelo ouro, já deixa ele abertinho, porque a gente vai começar a trabalhar incluindo o amarelo ouro, tá? Vocês vão visualizar que eu vou voltar até nessas outras duas penas da asa, eu vou colocar o amarelinho ouro. Mas primeiro é o marfim, venho esfumando, passando ali nessa parte de baixo ali para fazer o sombreadinho com mostarda. E depois que eu uso o amarelo ouro, tá? Só vocês observarem que não tem erro. Ó, eu venho com o marfim, da ponta para cima, fazendo bem direitinho o formato. Esfumo e agora eu venho ali ó, com mostarda, fazendo aquele sombreadinho, colocando a parte da pena de cima, né, sobre essa, então tem que fazer o sombreadinho. Agora eu vou fazer essa do cantinho, para vocês visualizarem. E vem com mostarda. Percebem que repete, né? É um vai e volta ali dessas cores, mas é necessário, né? Agora eu começo a utilizar o amarelo ouro. Pego isca de amarelo ouro, venho ali na parte do sombreado, passo e esfumo para baixo, tá? É só para trazer um tonzinho mais amarelo mais claro, tá? Porque o mostarda ele é mais fechado, como vocês podem observar aí no vídeo. E na cor de vocês também. Eu venho aplicando, venho esfumando, isca de amarelo ouro, porque a gente não quer aplicar em excesso. Agora, eu venho retocando essa parte do marfim, tá? Vocês vão reparar que eu venho fazendo retoque. Por quê, Geise? Porque é necessário retoque de luz e sombra, tá? E agora eu vou fazendo essa parte de cima aí, a mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou deixar a aula rolando e daqui a pouco eu volto para a gente poder conversar mais e eu explicar mais detalhes para vocês.
Já finalizando essa parte com o marfim, mostarda e amarelo ouro, agora a gente vai entrar com o caramelo e o cerâmica. Já deixa aberto os dois ali, porque eu começo com o caramelo, mas à medida que vai tendo a parte para baixo aí dessa asinha, a gente vai entrar com cerâmica. Passa o caramelo, intensifica aí o sombreado, mas é isca de caramelo, tá? Bem pouquinho, e vem esfumando, para não deixar esse caramelo marcado, tá? Tenho bastante cuidado com isso. Eu aplico o caramelo e já venho esfumando. Vai de pouquinho a pouquinho, porque se você aplica em tudo para depois esfumar, essa tinta vai secar, você não vai conseguir esfumar e vai ficar feia a sua pintura, tá? Então vem com cuidado. Falta menos de 10 minutos para essa aula acabar, falta 8 minutinhos para a gente chegar ao final da aula de hoje. E eu já quero saber o que você achou da aula, tá? Se você está conseguindo pintar, como eu sempre falo, tem dúvida, pode deixar aqui na descrição, nos comentários, né? Que eu vou responder. Na descrição do vídeo também tem minhas redes sociais. Eu peço que vocês me sigam para que eu possa alcançar mais seguidores, outras pessoas que, assim como vocês, também gostam da pintura em tecido. E essa é uma das formas de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, nas redes sociais. Uma delas é me seguir, compartilhar, comentar. Outra é sendo membro aqui do canal, que é um valor muito simbólico, gente, é menos de R$10, menos de R$7, é R$6,99 por mês, né? Nós estamos em setembro de 2025, então esse valor é dessa data, tá? De setembro de 2025. Então, tudo isso apoia o meu trabalho. Também tem o curso, quem puder adquirir, é um curso maravilhoso, feito com muito carinho. Olha, eu já começo a entrar aí com cerâmica, tá? É isca de cerâmica, a mesma coisa que a gente fez com caramelo, só que agora a gente faz com cerâmica. Então, voltando a falar, quando vocês me seguem, quando vocês se tornam membros aqui do YouTube, quando vocês adquirem o meu curso, tudo é forma de apoiar o meu trabalho, tá bom? Então, se você gosta do meu trabalho, deixe seu comentário ou faça alguma dessas opções que eu deixei para você aqui, que eu já sou muito agradecida. Eu já quero agradecer a presença de cada um que estão sempre aqui nas aulas, comentando, compartilhando. Isso é muito bom. Isso que me dá força para poder continuar, não abandonar vocês, né? Vai aplicando e vai esfumando. Tá vendo? Agora eu vou realçando ali a divisão com isca de cerâmica, é tudo bem pouquinho. Vou aplicando, venho esfumando. E olha como é que já vai ficando bem legal, trazendo um formato bem bonito para essa asinha. Para não perder o costume, a gente já vai começar a fazer o retoque aí com o marfim para trazer uma iluminação e um contorno mais definido para nossa asinha, tá?
Essa parte você já sabe fazer, né? Porque nessa altura da aula, eu já repeti tantas vezes que você tem que retocar luz e sombra, que você já sabe o que você tem que fazer, tá bom? Já finalizando a parte do retoque do sombreado, pega aí o branco. Agora nós vamos iluminar essa parte da cabeça aí, olha, das penas da cabeça que estão por cima do corpinho, é com o branco que a gente ilumina, tá? Finalizando essa parte de retoque, agora a gente já vai entrar com o caramelo trazendo um detalhe ali para a asinha, as penas da asinha. É bem parecido com aquele detalhe que a gente fez no rabinho. Você vem ali naquela curvinha, ó, esfuma para baixo, uma listra marcadinha, mas é uma marcação suave, com a cor caramelo. Faz como eu estou fazendo aí no vídeo, que não tem erro. Esse pincel é o 421, é o tamanhozinho 4, tá? Que eu estou utilizando, porque eu não quero uma marcação grande, então eu não peguei um pincel muito grande. E eu venho fazendo essa marcação. Agora, com a cor marfim, eu vou iluminar o pé. Gente, eu sei que eu não mostrei pintando o pezinho, mas é a mesma coisa do bico, tá? Acabou que eu gravei, mas não posicionei a câmera certa. É tanta coisa para vigiar enquanto eu tô gravando, que acabou não saindo a gravação do pé. Mas é a mesma coisa, as mesmas cores e técnicas que eu utilizei no bico. E agora sim, a nossa pintura está totalmente pronta. Olha que linda que ficou. Já me conta o que você achou. Eu dei um zoom para você ver alguns detalhes de perto. O que você achou dessa aula? Me conta nos comentários. E eu agradeço muito a presença de vocês. É sempre um prazer poder trazer conteúdo para vocês. Um beijo grande e até a próxima aula. Fiquem com Deus e eu estou esperando vocês na próxima semana. Tchau!